Imagine viver a vida normalmente. O céu está claro, o solo está firme, tudo parece sob controle. Mas lá embaixo, muito abaixo, algo está mudando. No centro da Terra, a mais de 5.000 quilômetros de profundidade, os cientistas detectaram um fenômeno tão estranho quanto alarmante. O núcleo interno do nosso planeta, aquele que gira e mantém o equilíbrio de tudo, parece estar desacelerando. E o mais inquietante, há indícios de que ele pode ter parado completamente, ou até começado a girar no sentido contrário. Isso não é teoria da conspiração, é ciência, baseada em dados sísmicos coletados ao longo de décadas. Em 2023, um grupo de geofísicos chineses analisou o comportamento de ondas sísmicas geradas por terremotos ao redor do mundo. Essas ondas atravessam o planeta e o tempo que levam para cruzar o núcleo permite entender como ele está se comportando. E os dados mostram uma coisa clara: o núcleo interno da Terra está se comportando de forma diferente. Mas antes de mergulharmos nesse mistério que está sacudindo a comunidade científica, um aviso importante. Se você gosta de conteúdos como este, que misturam mistérios reais, ciência e fatos que pouca gente conhece, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso ajuda demais o projeto e mostra que você quer ver mais vídeos como este. E se você quer se aprofundar em casos ainda mais curiosos e surpreendentes, conheça o nosso e-book oficial, Segredos Inexplicáveis, 100 mistérios reais que desafiam a ciência e a história. São 100 casos reais, documentados, que ainda hoje intrigam cientistas, historiadores e curiosos como você. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E tem 2 bônus secretos esperando por você lá dentro. Agora, voltando ao centro da Terra. O núcleo é como o motor do nosso planeta. Ele gira, aquece, movimenta as placas tectônicas, gera o campo magnético da Terra e, de certa forma, mantém tudo funcionando. Mas esse motor parece estar agindo de forma inesperada. Segundo os pesquisadores, essa inversão de rotação pode fazer parte de um ciclo natural de 60 a 70 anos, mas não existe consenso. Outros especialistas alertam que isso pode ter implicações sérias para a estabilidade do campo magnético da Terra. E aqui começa a preocupação real. O campo magnético é a barreira invisível que nos protege da radiação solar. Sem ele, os satélites poderiam falhar. Sistemas de navegação seriam afetados. Auroras boreais poderiam surgir em locais inesperados. E o pior, a radiação cósmica poderia penetrar a atmosfera com mais facilidade, afetando desde aviões em voo até redes elétricas inteiras. Essa inversão do núcleo pode ser o prenúncio de uma reversão magnética global. Um fenômeno que já aconteceu várias vezes ao longo da história da Terra. E embora a humanidade nunca tenha presenciado esse tipo de evento em tempos modernos, a próxima vez pode estar se aproximando. O que a ciência sabe e o que ela ainda não entende pode mudar tudo o que pensamos sobre a estabilidade do planeta. O que mais está acontecendo debaixo dos nossos pés, que ainda não veio à tona? Imagine um escudo invisível envolvendo todo o planeta. Esse escudo é o campo magnético da Terra e ele é fundamental para manter a vida como conhecemos. Ele nos protege da radiação solar, impede que partículas carregadas destruam a atmosfera e regula tecnologias que usamos todos os dias, como GPS, rádio e satélites de comunicação. E esse campo depende diretamente do movimento do núcleo do planeta. Mais especificamente, da interação entre o núcleo interno sólido e o núcleo externo líquido, que juntos geram o efeito conhecido como dínamo geodinâmico. É como se o núcleo fosse um enorme gerador natural de energia magnética. Mas se esse gerador começa a falhar, se ele desacelera, para ou inverte sua rotação, o campo magnético pode começar a enfraquecer. E esse enfraquecimento já está acontecendo.
Nos últimos 200 anos, cientistas registraram uma redução gradual, mas constante, na força do campo magnético da Terra. E não é pouca coisa. Estima-se que ele tenha perdido cerca de 10% de sua força desde 1800. Em termos cósmicos, é uma mudança rápida. Mas o que isso significa na prática? Em primeiro lugar, as auroras boreais e austrais se tornariam mais frequentes e visíveis em latitudes muito mais baixas do que o normal. Isso até parece bonito, mas é um sintoma claro de que partículas solares estão penetrando mais profundamente na atmosfera. Depois, vêm os impactos mais sérios. Satélites ficariam mais vulneráveis a falhas, especialmente os que orbitam em regiões como a anomalia do Atlântico Sul, um ponto onde o campo magnético já é significativamente mais fraco. A radiação cósmica poderia danificar redes elétricas, causando blackouts em larga escala. Aviões em rotas polares poderiam ser obrigados a mudar de trajeto para evitar exposição a níveis elevados de radiação. Até sistemas de navegação baseados em bússola magnética se tornariam imprecisos. E tudo isso sem que a população perceba imediatamente. As consequências viriam aos poucos, silenciosas, até que a soma de pequenas falhas resultasse em um colapso sistêmico. E se o campo magnético continuar enfraquecendo, existe um risco ainda mais assustador: uma reversão magnética completa. Isso já aconteceu antes. Os registros geológicos mostram que a Terra inverte seu campo magnético a cada centenas de milhares de anos. Norte vira sul e sul vira norte. Não é ficção, é fato. A última reversão completa ocorreu há cerca de 780 mil anos. E os cientistas acreditam que estamos atrasados para a próxima. Mas não sabemos como seria passar por isso em uma sociedade tão dependente da eletrônica, dos satélites e da conectividade. É um evento que pode durar séculos para se completar, com períodos de campo magnético caótico, múltiplos polos temporários e uma proteção magnética extremamente instável. E com o núcleo interno mudando seu comportamento. Muitos acreditam que estamos vendo os primeiros sinais. O que está por vir? O que a ciência já sabe e o que ainda esconde? Talvez estejamos diante de um processo natural, ou talvez de uma transformação silenciosa que pode afetar cada aspecto da vida na Terra. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para a superfície, para secas, furacões, ondas de calor e tempestades fora de época, o verdadeiro gatilho pode estar escondido no centro da Terra. Há décadas, cientistas investigam como o comportamento do núcleo interno pode influenciar o clima global. E embora nem todos os mecanismos estejam totalmente compreendidos, o que já se sabe é suficiente para causar espanto. O movimento do núcleo gera não apenas o campo magnético, mas também influencia a rotação do planeta, a estabilidade dos polos e até a distribuição da massa terrestre. Parece distante, mas não é. Quando o núcleo desacelera ou muda sua rotação, isso afeta diretamente o chamado acoplamento gravitacional entre as camadas da Terra. Em outras palavras, pode provocar microajustes no eixo de rotação do planeta, alterar a duração dos dias e, sim, influenciar padrões climáticos ao longo do tempo. Você sabia que, nos últimos anos, os cientistas já detectaram pequenas variações na velocidade com que a Terra gira? Alguns dias ficaram milésimos de segundo mais curtos, outros mais longos. Essas mudanças são quase imperceptíveis para nós, mas para os sistemas naturais do planeta fazem diferença. Imagine os ciclos oceânicos e atmosféricos, que dependem de equilíbrios minuciosos de pressão, temperatura e rotação. Agora imagine esse equilíbrio sendo afetado por dentro, por algo que está mudando silenciosamente há anos. Além disso, há outro ponto ainda mais curioso. Certas áreas da Terra estão se comportando de forma anômala em relação à gravidade. Regiões como o Canadá, partes da África
e o sul do Oceano Atlântico apresentam anomalias gravitacionais detectadas por satélites. E uma das teorias é que essas áreas estão conectadas a fluxos instáveis no manto, influenciados pelo núcleo. Se essas alterações continuarem ou se intensificarem, poderíamos ver eventos climáticos ainda mais extremos do que os atuais, não apenas por causa do aquecimento global provocado pelo ser humano, mas por interferências profundas, geológicas, invisíveis. Imagine estações cada vez menos definidas, ciclos de chuva imprevisíveis, ondas de calor seguidas de frios anormais. E tudo isso sem que a população perceba que o centro da Terra, o lugar mais inacessível e misterioso do planeta, está agindo em silêncio. Agora, pior, adicione a isso os riscos já conhecidos: enfraquecimento do campo magnético, risco de reversão dos polos, impacto direto na tecnologia global, possíveis mudanças gravitacionais de sutis que alteram até o nível do mar. A Terra está mudando, e talvez a mudança mais importante não esteja no céu, nem nas calotas polares, mas no seu próprio coração. O mais assustador é que tudo isso vem sendo estudado com cautela, mas com muita resistência para ser discutido abertamente com o público. Algumas descobertas simplesmente não viralizam. Outras são enterradas em artigos científicos que ninguém lê. Mas os sinais estão aí. E os dados também. O núcleo da Terra está se comportando de forma estranha. E o mundo, talvez, ainda não esteja pronto para as consequências. Talvez o mais assustador de tudo isso não seja o fato de o núcleo da Terra estar desacelerando, nem mesmo a possibilidade de que ele esteja girando no sentido oposto. O mais assustador é perceber o quanto ainda ignoramos sobre o planeta em que vivemos. Durante séculos, imaginamos a Terra como uma rocha sólida, estável, confiável. Mas a verdade é que ela está em constante movimento, por dentro e por fora. E o que acontece no interior do planeta pode afetar tudo: o clima, a gravidade, a tecnologia, a vida. Estamos diante de uma anomalia real, documentada por cientistas sérios, publicada em revistas respeitadas, mas que, mesmo assim, mal chegou ao conhecimento da população. Por quê? Talvez porque ainda não há respostas, ou talvez porque as respostas sejam mais perturbadoras do que imaginamos. O núcleo interno da Terra, aquele que sempre acreditamos girar de forma previsível e constante, pode estar iniciando um novo ciclo desconhecido. E com ele virão ajustes, invisíveis à maioria, mas devastadores para quem compreende as engrenagens do planeta. Isso significa que a Terra vai acabar? Não, mas significa que precisamos observar com mais atenção, entender os sinais, questionar, estudar e, acima de tudo, valorizar o conhecimento. Porque, em um mundo onde o próprio centro do planeta pode mudar de direção, o que nos mantém firmes é a consciência. A curiosidade é a força que nos empurra para frente. E é isso que nos torna humanos. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas já sabe o suficiente para nos fazer parar e pensar. E se você chegou até aqui, é porque compartilha dessa curiosidade, dessa vontade de ir além da superfície, além do que é mostrado nos noticiários. Por isso, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este, com profundidade, mistério e informação séria. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do nosso planeta e do universo, conheça o nosso e-book exclusivo, Segredos Inexplicáveis, 100 mistérios reais que desafiam a ciência e a história. Você vai descobrir fenômenos estranhos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Desde anomalias na Terra até mistérios no espaço, no corpo humano e na mente. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Garanta sua cópia e explore o que a maioria nem sabe que existe. Porque entender o que está acontecendo debaixo dos nossos pés
pode ser o primeiro passo para entender o nosso futuro. Até o próximo mistério.